Olá, boa noite. O Ponto e Contraponto já está no ar e no primeiro programa do ano vamos tocar num assunto que tira o sono de muita gente sempre que um novo mês de janeiro se inicia: as contas. Sejam impostos ou material escolar, as famílias se preocupam muito com o orçamento, tanto no primeiro mês do ano quanto com o planejamento para os meses seguintes. E para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a importância de colocar tudo na ponta do lápis para não levar susto, eu converso com o economista Jarpa Aramis. Boa noite, Jarpa. Muito bem-vindo ao Ponto e Contraponto. Boa noite. Obrigado pelo convite e à disposição sempre. Jarpa, a gente está naquele momento que calcula o quanto gastou, nas festas em dezembro e se preocupa com as contas de janeiro. Nesse momento, é importante parar para colocar tudo no papel e saber quanto precisa ser pago? Olha, esse exercício de avaliar os gastos que aconteceram, principalmente agora no final do ano, é importante porque começa a nos clarear o que de fato deveria ter sido prioridade e aquilo que não foi. Ou quem tem uma conduta, um hábito saudável, de maneira como lida com o seu dinheiro, então vai ter uma surpresa positiva. Mas quem não tem esses hábitos saudáveis de lidar com o dinheiro pode se decepcionar e começar o ano realmente com um problema bem difícil de se resolver. Geralmente, quando não conseguimos equilibrar o nosso orçamento, torna um problema, uma bola de neve, a coisa começa a crescer e a gente não consegue lidar bem com esse emaranhado de problemas, porque eu deixo de pagar um, aí tiro dali para pagar outro e a coisa começa a ficar, eu termino perdendo a mão e termino perdendo o controle. Pode virar também uma bola de neve quando você acaba deixando contas acumularem. Esse é o principal problema. Avaliar o mês de dezembro é importante, porque a gente começa a entender o seguinte: olha, eu tive meu décimo, para onde foi o meu décimo? Se o décimo ainda tiver guardado, que maravilha! Muito bem colocado que os impostos, taxas, contribuições, material escolar, boletos que ocorrem mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Nós, enquanto cidadãos, consumimos uma série de bens e serviços, alguns de maneira regular, que temos o hábito de ir às compras, por exemplo, todo mês, E como também pagamos serviços regularmente, como serviço de internet, serviço de água, serviço de energia. Então, nós temos uma série de contas que são mensais, mas existem aquelas contas que a gente sabe que vai ter que pagar, mas que ela não é mensal. E isso precisa também ser contabilizado, isso precisa ser lembrado nos momentos em que a gente está pensando como é que vai ser a nossa vida financeira para os próximos meses. E Japa, como é que as pessoas podem se organizar para conseguir pagar as dívidas e dar conta das despesas desse período? Porque é muita conta, agora em janeiro. Muita coisa chega e é tudo de uma vez só. Você realmente precisa avaliar o que de fato você poderia não ter gasto para no próximo dezembro você não repetir esse mesmo erro. Mas vamos lá, você colocou uma coisa muito bacana, colocar tudo na ponta do lápis. Olha, é a maneira mais simples de fazer. Posso pegar um caderno, uma folha e anotar. De um lado eu coloco lá as minhas despesas e do outro as minhas fontes de renda, As minhas receitas. Nas minhas despesas eu tenho elementos que são recorrentes, como eu havia dito anteriormente, Todo mês eu vou ter que gastar, e tem aquelas que surgem de maneira que eu sei que vai acontecer, como os impostos. Imposto veicular é um exemplo, o IPTU também é um outro exemplo. E não são contas baratas, Não, e o legal é que elas podem ser divididas, Claro, sem pagar nenhum adicional a mais. Ou se eu tiver a possibilidade de fazer um pagamento de uma cota única, também maravilha. Que aí você vai ter um desconto, Também. Aí vale a pena. Aí vale a pena.
Mas veja, desde colocar na ponta do lápis, eu também tenho uma série de outros instrumentos, como aplicativos, né? Eu posso utilizar uma planilha no computador. Então, eu tenho outros mecanismos de poder fazer esse controle. Mas veja só, não é apenas possuir a ferramenta, anotar, é criar o hábito. É uma questão de comportamento. Estamos falando de como você lida com as pessoas, estamos falando como você se relaciona com as pessoas, estamos falando de como você se relaciona com o seu dinheiro. Não é diferente. Ora, é um item que você precisa aprender a se relacionar com ele. Imagina, você vai trabalhar e digamos que você mora longe de casa. E aí você almoça fora de casa, você faz um lanche fora de casa, você prefere pegar um transporte mais rápido. Tudo o que facilita a nossa vida tem um gasto maior. Custa mais, é mais caro. Pois é. Então imagina você acordar mais cedo, preparar o seu almoço. Veja, é um trabalho maior, porém você vai ter uma redução de gasto na medida em que chega no final do mês para arcar com aquelas despesas que você não pode fugir. Você não tem como dizer o seguinte, olha, não, eu não vou pagar essa conta da energia fechada, não vou pagar só metade. Não, mas a sua feira você tem condições de repensar. O gasto que você faz na rua, você tem condições de projetar novamente. Então, não basta você ter a ferramenta de controle e se você não tiver o conhecimento sobre a sua realidade financeira. O que deve ser feito? Olha, de maneira emergencial é você comunicar essas pessoas que você está devendo e dizer o seguinte, olha, eu não tenho condições de honrar com o compromisso que eu assumi, mas em breve, aí você define quando de fato você vai conseguir pagar. Por quê? A maior aflição é quando eu estou no trabalho e começa o telefonema. Rapaz, e aí, vai me pagar quando? Ou eu recebo uma mensagem. Você termina não ficando muito bem. E você precisa estar bem para você poder desenvolver e desempenhar suas atividades laborais, né? O seu dia a dia, o trabalho. Comunica, olha, eu devo, mas eu vou pagar. Mas antes de ligar, você precisa se planejar. O ideal é 5, 6 dívidas. Se for possível reunir todas elas em um único débito, é fantástico. Por quê? Eu não perco prazo de pagamento e eu fico com um único boleto. Se eu conseguir com um familiar, se eu conseguir com um amigo próximo, se eu conseguir com uma instituição financeira, estou devendo 2 mil ali, 3 mil ali, 5 mil ali, 7 mil ali, junto tudo, faço um pacote só, pego em um único lugar e fico com um único débito. Controle, facilita seu controle, você tem condições e veja se a parcela desse montante vai caber na sua renda para você não perder o controle e radicalmente mudar os seus hábitos para que novas dívidas não sejam contraídas. Japa, de uma maneira breve, eu queria que você contasse para a gente com relação às dívidas do cartão de crédito, né? Elas tendem a dar um salto no fim do ano, né? Porque as pessoas gastam demais. O que fazer? Aí, mais uma vez, é você buscar definir prioridades do que comprar. Tá? Então, o cartão de crédito é um mecanismo fantástico para poder nos socorrer de uma emergência. Ótimo, perfeito. Agora, fugiu disso, ou quando você socorrer no sentido, minha geladeira quebrou. Olha, minha televisão é um item que eu não abro mão, eu quero ter em casa, então eu vou lá comprar no cartão de crédito. Eu não tenho dinheiro todo para comprar uma televisão ou comprar uma geladeira. Mas eu vou lá no cartão, veja, ela te socorreu naquele momento onde você precisava daquele equipamento. Ou seja, um produto de alto valor agregado. Mas você tem que lembrar que você vai ter que pagar aquela fatura. E lembrando que você precisa contabilizar que aquela parcela precisa caber dentro da sua renda e do seu orçamento. Então, as famílias precisam planejar de maneira consciente e avaliar prioridades. Eu quero trazer o tema planejamento financeiro. Inclusive, eu queria começar pedindo para você explicar para a gente o porquê do planejamento financeiro ser tão importante. Olha, planejar é uma arte, né? E aí, se você pegar a raiz da palavra, você tem o seguinte:
Você vai ver de modo antecipado o que vai acontecer no futuro. Então imagina, é uma bola de cristal, só que assim, é uma loteria. Você pode visualizar o que vai acontecer no futuro, você pode acertar, como você também pode errar. Mas quem exerce, quem de fato vai lá e faz esse exercício de planejar, ele pode até errar, mas ele tem uma probabilidade muito gigante de não fugir muito daquilo que ele conseguiu visualizar. E isso que é a grande sacada do planejamento. Você pode não acertar, mas você vai estar bem próximo daquilo que você viu. Imagina você chegar num cenário você chegar em fevereiro, chegar em março e você não fez nenhum tipo de planejamento. E as contas começam a chegar e você está perdido. Agora você executando de fato. Olha, eu paguei agora no último mês, em dezembro, tanto de energia. Mas espera aí, a energia no mês de dezembro é diferente, porque tem uma movimentação diferente na minha casa. Mas espera aí, eu vou pagar de novembro. Quanto foi que eu paguei em novembro? Quanto foi que eu paguei em setembro, abril? Aí você pega lá o histórico, aí você consegue identificar o seguinte: olha, nos meses onde tem período de festividade, na minha casa fica muito cheia, eu pago um pouquinho a mais de energia. Vai gastar mais. Mas nos meses que não, eu vou ter uma redução. Então, veja, eu consigo ver quanto é a minha média de gasto no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, comparando com o que aconteceu no passado. Então, olhar para o futuro é necessário olhar para o passado, olhar o que aconteceu antes para poder identificar o que vai acontecer no futuro. Então, o planejamento ele é super importante na medida em que consegue me dar uma visão antecipada do que vai acontecer futuramente. E planejando, a gente consegue fazer dívidas menores e se organizar melhor para pagá-las? Com certeza. Agora, você me lembrou uma coisa fantástica. As famílias, elas precisam ter uma vida financeira controlada, saudável, e endividamento sim, inadimplência não. O que é o endividamento? Eu quero comprar um carro, não tenho condições, mas é necessário, é prioridade da família. Beleza, vamos. Então eu vou me endividar com algo que eu consigo controlar. Eu só não posso cair na armadilha de ficar inadimplente. Assumir um compromisso e não conseguir pagar. Sob o ponto de vista empresarial, que é uma coisa muito bacana de se olhar, quem não está endividado, quem tem uma vida financeira, não tenho dívida no banco, eu escuto muito isso do empresário, eu digo, então você não está querendo crescer. Porque imagina, você é empresário, todo empresário tem a ambição de querer ampliar novos mercados, novos produtos, novos nichos, E de repente ele não consegue fazer esse processo porque ele não tem o dinheiro, mas via as instituições financeiras é possível ele se endividar e crescer, tá? Do ponto de vista da família, por favor, não, A não ser que seja um valor, um item que seja muito caro e de fato muito necessário que vocês precisem, aí vamos para o endividamento. Mas o ideal é que não se existam esses endividamentos, No bloco anterior a gente falou um pouco sobre como pagar a dívida do cartão. Mas aí surge uma outra pergunta, Como usar o cartão de crédito de forma consciente? Porque muita gente não faz isso, Olha, o cartão, você pode dar várias funcionalidades para ele na sua vida financeira. Seja só para abastecer o veículo, só para fazer feira, ou para fazer essas duas utilidades, ou o cartão ser utilizado apenas para momentos emergenciais, ou só para alimentação fora de casa. O que você não pode é imaginar que o cartão é uma extensão da sua renda. E isso é um problema. Então, usar o cartão de modo equilibrado é saber que você vai assumir uma dívida e que você precisa quitá-la toda. Se eu peguei no cartão, eu fiz um gasto de R$300, não caia na armadilha de pagar o mínimo. Que aí os cartões estabelecem um percentual mínimo para pagar. Se você me perguntar, Japa, quanto é o mínimo do cartão? Claro, varia. Mas, por exemplo, hoje eu só pago se eu fiz uma compra no cartão, eu procuro quitar tudo. E aprender com os erros,
Eu sou economista, hoje eu dou dicas da vida financeira, mas eu já tive problemas. Já teve problema também. Já tive e aprendi muito. Agora, é como dizem, né? O sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, né? Então, eu acho que precisamos de pessoas mais sábias. E com certeza tenho uma absoluta convicção de que quem está nos ouvindo vai colocar em prática, vai buscar uma ferramenta, vai criar o hábito de incorporar no dia a dia, ou seja, uma coisa bacana também, que você me perguntou como usar o cartão de crédito, uma pessoa veio me procurar e disse, preciso me organizar. E eu já conhecia a pessoa, né, desequilibrada financeiramente total. Aí eu disse, olha, você vai fazer o seguinte, quando você acordar de manhã, você vai fazer um planejamento para onde vai o seu dinheiro com o seu cartão. À tarde também, à noite, ele disse, rapaz, manhã, tarde e noite, eu disse, porque você precisa incorporar o hábito de acompanhar para onde o seu dinheiro está indo. Até ficar automático, né? Aí você vai fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. O importante é que você não perca o que está saindo e o que está entrando. Para onde está indo esse dinheiro que chega até você. Japa, no fim do ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou um reajuste do ICMS aqui no estado. E esse movimento tem se repetido em todo o país. A gente pode esperar um aumento no preço dos produtos e serviços durante 2023? Olha, Estela, a gente não tem só o ICMS, né? A gente também tem um processo... Salário. A gente tem um processo de... O poder de compra das famílias também caiu por conta do processo inflacionário. Então, tem outros elementos que terminam deixando aquilo que a gente vai colocar na mesa muito mais caro e muito mais difícil de se conquistar. Então, sim, de fato, todo aumento de tributo, impostos, taxas, contribuições, ele vai pesar no consumidor final. Por quê? Quando o imposto, a existência do imposto é a seguinte, para a empresa tem um sócio que é um sócio meio que obrigatório, que é o poder público, que ele diz, olha, se você quiser transacionar esse produto aqui, eu vou te cobrar X. Então, o empresário ele não vai absorver esse custo, ele vai repassar para o consumidor final. Então, de modo direto, isso impacta sim na vida das famílias, seja não só a ampliação do ICMS, a correção do ICMS, como também o processo inflacionário que vem, de fato, deixando a vida das famílias com um poder de compra muito menor. E é quando você imagina que quando o Plano Real é lançado, né, logo 2, 3 meses depois, o salário mínimo era R$70 e com R$70 você abastecia carro, fazia feira, você pagava plano de saúde, você fazia tudo o que queria e ainda sobrava dinheiro. Tinha um poder de compra melhor. Muito melhor. Hoje, né, você não tem essa mesma capacidade de comprar, né, de consumir os bens e serviços com essa mesma quantidade de dinheiro que a gente hoje tem em termos de renda. Né? Gente, para a gente fechar, Japa, eu gostaria de saber quais outras dicas que você pode dar para a nossa audiência para ter uma boa saúde financeira neste ano. Lembrando que a renda, ela não é individual, ela é a renda familiar. Quando você está debaixo do mesmo teto, onde você tem o vovô, o titio, o cunhado, ou seja, é a renda da família. Então imagina, quando você vai pagar a conta de energia, você se vê diante de um cenário caótico porque você está meio que, e aí, vai contribuir? Não, senta todo mundo na mesa, do mais jovem ao mais idoso, e explica, olha, a gente tem isso aqui de despesa. E o que é que a gente tem de renda? Bom, eu tenho isso. Vamos lá, galera, vamos contribuir e quem é que pode fazer a sua cota parte? E dessa forma a gente vai orientando os pequenos e, claro, cada um vai dando a sua contribuição na medida em que for possível, né? Também não vai chegar e explorar eu quero... Não. Todo mundo vai fazer sua contribuição na medida que for, de fato, possível dentro daquilo que lhe permita fazer. Mas é importante, do mais jovem ao mais idoso, todos participem e todos conheçam a realidade da vida financeira da família. Japa, muito obrigada pela sua participação, né, nesse primeiro ponto e contraponto, né, de 2023. Que 2023 nos abençoe aí, né? E que seja bem melhor do que esses últimos anos que nós estamos vivendo.
Amém. E para você que nos assiste, gratidão pela sua companhia. Reveja essa e outras edições no nosso canal do YouTube TV Ponta Verde SBT. Tenha uma boa noite e até o próximo programa. Tchau, tchau.